Max Holloway, campeão peso pena do UFC, subiu de categoria para enfrentar Dustin Poirier no UFC 236 pelo cinturão interino da categoria peso leve. O evento terminou agora há pouco e eu vou comentar nesse vídeo sobre o resultado aí dessa luta, falar dos números, próximos passos, o que eu achei, etc. Mas antes, eu queria te avisar que eu vou deixar um link aqui na descrição e também num comentário fixado para você que tem interesse em ganhar mais dinheiro, ter uma segunda fonte de renda, trabalhando de casa pela internet. Sim, é possível, vendendo produtos digitais, usando marketing digital. Você pode vender produtos dos outros e ganhar comissão por isso, ou até mesmo desenvolver o seu produto digital e fazer muita grana. Então, clica aí, conhece, entende o que é o marketing digital. Você clicar e conhecer, assistir o vídeo não paga nada. Então, eu te sugiro, já que não custa nada, você pelo menos conhecer, porque é sempre bom aprender coisas novas e principalmente ganhar dinheiro, né? Mas enfim, vamos falar aí da luta principal desse UFC 236, um bom evento. No Common Event tivemos aí o Adesanya contra o Kelvin Gastelum. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando do resultado dessa luta, que foi uma luta excelente. Eu nem sei qual que foi melhor, se foi aquela, se foi essa. Realmente duas lutas excepcionais. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. Mas vamos falar aqui dessa luta. Max Holloway e Dustin Poirier. Quem venceu foi o Dustin Poirier. Então, o campeão peso pena subiu para o peso leve, tentou se tornar um double champion, campeão de duas categorias, mas não deu certo. Ele foi derrotado na decisão unânime dos juízes. Os juízes deram 4 rounds para o Dustin Poirier e apenas 1 para o Max Holloway. Eu na live aqui no canal tinha pontuado 3-2 para o Poirier ou até mesmo 4-1. Eu achava mais 4-1 porque, na minha opinião, a luta não tinha sido tão parelha assim, olhando round a round, né? E foi no final das contas a pontuação que os juízes deram. E só lembrando, né, já que o pessoal me cobra do meu palpite, porque eu falo quando eu ganho, meu palpite era pro Max Holloway. Então, eu errei esse palpite. Eu achava que o Max Holloway era favorito por uma diferença pequena, mas eu achava que era o Max Holloway, mas não deu, né? Dustin Poirier venceu, então eu errei aí o meu palpite. E vamos falar então sobre a luta em si. A luta começou boa, principalmente para o Dustin Poirier. Ele começou muito bem, conectando muito bem os golpes. O Max Holloway estava um pouco ali perdido. O Max Holloway, desde o começo, né, sempre tem volume, tenta ali conectar os seus golpes, mas realmente o Dustin Poirier largou muito na frente. Ele conectou muito mais golpes, ele estava muito mais preciso. E o Dustin Poirier coloca mais pressão. Parece que ele tem bem mais punch que o Max Holloway. Então, o Holloway, por um lado, usa golpes retos, né? Então ele estava usando ali jab direto e indo para cima, enquanto o Dustin Poirier usa uppers e usa cruzados, né? Então, os cruzados, inclusive, são os contragolpes que ele tinha para essas investidas do Max Holloway. Então, quando o Max Holloway tentava chegar no jab direto, o Dustin Poirier se movimentava e encaixava ali os cruzados e os uppers, que são golpes pesadíssimos, né? Então, ele conseguiu conectar muitos golpes, ele foi muito bem ali. O Holloway realmente acabou também disparando alguns golpes, mas realmente foi uma vantagem boa ali do Poirier. E ali já no segundo round, terceiro round, enfim, foram rounds semelhantes, a trocação rolando, mas basicamente o Holloway conseguia conectar alguns golpes realmente, mas o Dustin Poirier, apesar de ter mostrado que, sei lá, parecia um pouco cansado às vezes, economizando um pouco o gás e tal, tentando achar distância, mas o Poirier conseguia com muita competência contra-golpear o Holloway. Então o Holloway, toda vez que tentava encurtar, ir para aquela trocação franca, disparar os jabs diretos, fazer o que ele fez com o José Aldo, fazer o que ele fez com o Brian Ortega, ter aquele volume, colocar o cara na grade e bater de tudo que é lado. Só que o Dustin Poirier, mesmo quando chegava a encostar as costas na grade, ele se fechava muito bem na guarda e ficava atento para disparar ali os contragolpes, que são os cruzados e os uppers. Então, golpes muito potentes na curta distância que ele conseguia geralmente conectar. Então, assim, a gente teve ali, foi uma guerra, né? A luta foi uma guerra, não tem como dizer que não. Foi uma luta sensacional, rolou pancadaria ali, mas o Max Holloway realmente tomava muito contragolpe, tomava muito cruzado, até mesmo na investida, o Dustin Poirier ia com cruzado, também conectava, dava overhand, também conectava, muitos jabs do Dustin Poirier, praticamente todos os jabs que ele dava, entrava no rosto do Max Holloway. Então, assim, o Max Holloway ofensivamente é muito bom, ele tem um volume muito bom, aparentemente, pelo menos na minha percepção, o Holloway não tem muito punch nessa categoria. No peso pena em si ele também já não tem muito, né? Ele vai no volume. E parece que nessa ele tem menos ainda. Então parece que ele conectava os golpes, mas o Poirier absorvia bem, né? E teve ali pro final da luta também, se não me engano, no quarto round,
Uma boa joelhada do Dustin Poirier, que fez um corte ali no Max Holloway. Tiveram alguns golpes antes do Poirier que pegou no olho, né? Primeiro, no começo da luta, pegou em um olho, que foi no direito, depois no olho esquerdo. Então os olhos meio que começaram a incomodar um pouco o Max Holloway. Depois teve esse baita corte na testa ali, né? Do Max Holloway por conta da joelhada do Poirier. Então o sangue também atrapalhou. Mas o Max Holloway imprimiu o ritmo o tempo inteiro, guerreiro do jeito que é, chamou ali pra cima o tempo inteiro, não desistiu em momento algum, foi 100% guerreiro, 100% coração o tempo inteiro, que era o esperado dele, né? Ele é um cara completamente raçudo, então ele tentou o tempo todo, mas realmente o Dustin Poirier foi muito mais preciso, muito mais competente e até muito mais inteligente, porque ele usou até mesmo a luta agarrada quando precisou, clinchou, conseguiu aplicar queda, conseguiu segurar ali o Max Holloway para garantir round. Então realmente foi uma luta excepcional. O Dustin Poirier está numa fase excelente, conseguiu fazer tudo o que ele precisava fazer, conseguiu pensar muito bem, conseguiu ouvir o corner. No número aqui total de golpes, para vocês terem noção como a luta foi uma guerra, como a luta foi emocionante, como a luta deve ser a luta da noite, ou então a outra, né? Não sei ainda porque não saiu enquanto eu gravo, mas uma das duas tem que ser a luta da noite. Eu daria bônus de luta da noite para as duas, né? Lutas da noite, né? Porque realmente foram lutas excepcionais. Tivemos no total 330 golpes conectados pelo Dustin Poirier contra 300 golpes do Max Holloway. Então foi uma luta de mais de 600 golpes conectados. Não são golpes disparados, mais de 600 golpes conectados, e no total só o Dustin Poirier disparou 602 golpes, enquanto o Max Holloway disparou 596 golpes. Então, Dustin Poirier disparou mais golpes e conectou mais também. Ele teve 55% de precisão contra 50% de precisão para o Max Holloway. Fora isso, o Dustin Poirier conseguiu aplicar 2 quedas também aí no Max Holloway, né? Então, uma luta insana, uma guerra, como eu disse, mais de 600 golpes conectados, e se a gente for contar golpes disparados, mais de 1.100 golpes disparados. Então assim, é uma luta que se você não assistiu, realmente vale assistir, foi uma guerra excelente. O Dustin Poirier focou completamente todos os golpes na cabeça, 92% dos golpes dele foram na cabeça, então pega aí 92% de 330 golpes para vocês verem quantas porradas o Holloway levou na cabeça e aguentou. Então o cara tem um queixo sinistro. Aliás, o Holloway poderia ter sido nocauteado no começo várias vezes. O cara tem muito coração e muito queixo. O Holloway é excepcional, mas realmente nessa categoria não deu. E eu acho que não dá. Eu acho que ele tem que voltar pro Pena mesmo, onde ele é campeão, e ficar no reinado dele por lá, né? E falando então, né, de novo aí sobre a distribuição dos golpes, o Dustin Poirier conectou 92% dos golpes dele na cabeça, 5% no corpo e só 3% nas pernas, enquanto o Holloway disparou mais aí no corpo, inclusive ele usou bastante até no corpo. Ele conectou 74% na cabeça e 25% foi no corpo e só 1% nas pernas. O Holloway não atacava muitas pernas, atacava mais a linha de cintura mesmo, né? E falando aí dos golpes que eu comentei na cabeça que o Poirier deu no Holloway, ele deu 302 golpes na cabeça do Holloway e o Holloway deu 216 na cabeça do Poirier. Então, só golpes na cabeça nessa luta, a gente teve 518 golpes. 518 golpes na cabeça no total nessa luta. Então, para vocês verem como os caras têm volume, condicionamento, precisão e queixo, né? Então, foi uma luta realmente excelente. 330 golpes ali do Dustin Poirier foram na distância. O Holloway teve 22 golpes no clinch. Então, quando tinha clinch, o Holloway realmente tentava ali conectar golpes no clinch, né? Aproveitar o clinch ali para bater, enquanto o Dustin Poirier no clinch tentava aplicar a queda, né? Então essa foi a diferença entre eles aí. Foi uma luta em números realmente parelha, mas assistindo a luta eu não tive essa sensação de que foi uma luta tão parelha assim. Não foi uma surra, na minha opinião, não chegou a ser uma surra, não foi, foi 4 rounds a 1, então passou o carro. Não, foi uma vitória com uma vantagem razoável, mas na minha opinião não foi uma surra. Mas também não foi uma luta tão parelha, entendeu? Pra mim tá na média. Não foi nem tão pro extremo do parelho, como pro Minotauro aparentemente ele falou no combate que foi, mas pra mim também não foi uma surra. Pra mim foi uma luta vencida fácil até de pontuar. Eu não enxergava a vitória do Max Holloway, inclusive eu falei isso aqui na live. Eu não vi vitória do Max Holloway de forma alguma, assistindo ao vivo, né? Não reassisti nem nada, mas não vi vitória de forma alguma do Max Holloway. Para mim seria um absurdo a vitória do Max Holloway. Então para mim
Poirier 3-2 ou 4-1, que foi o que eu falei na live e no final das contas os juízes deram 4-1. Enfim, uma boa vitória. Vamos ver aí se o Dustin Poirier consegue unificar esse cinturão contra o atual campeão peso leve, que é o Khabib Nurmagomedov. Eu acho muito complicado. Então, eu acho que ele deve ser zebra contra o atual campeão. É difícil ele unificar o cinturão, mas para mim ele também era zebra contra o Max Holloway. Então, pode ser que eu esteja errado e ele se torne o novo campeão. Isso é o que eu quero saber de vocês. Então, deixem aí nos comentários o palpite de vocês para essa luta de unificação do cinturão peso leve. Dustin Poirier vence a luta ou Khabib Nurmagomedov. A gente já viu que Max Holloway é um excelente lutador, lutou muito bem, entregou um show, mas não deu, né? Realmente Dustin Poirier conseguiu vencer. Deixem aí nos comentários se vocês acham que ele consegue unificar. Não esqueçam de assistir o vídeo de resultados também falando aí da luta do Kelvin Gastelum com a Adesanya e também o vídeo de resultados com todos os resultados do evento para você saber quem lutou, quem ganhou, bônus, enfim, tudo. Não esquece. E aí se inscreve também, ativa o sininho, deixa o like. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!